E aí, gente, beleza? Leonardo aqui, novamente, continuando com a leitura da Torá. Hoje vou comentar algumas coisas aqui do capítulo 9 e 10, num dia meio chuvoso aqui em São Paulo. E vamos lá, né, gente? Bom, enfim, fundamentalmente aqui no capítulo 9, né, ah, se restabelece, né, aquela ideia de... Se reforça, como no capítulo anterior, a ideia de que Deus avisa que, né, que não vai mais punir, né, ali a humanidade com o dilúvio, né, e ele vai restabelecendo o que tinha sido feito lá no começo do Gênesis, né, essa ideia de que o homem, né, dominará, né, sobre os animais, né, que poderão ser usados como alimentos, tal, né, esse tipo de coisa. E, uma das coisas que eu acho bacana aqui que vai ressaltando, que vai adentrando, né, começando né, a história que fala sobre a descendência, né, dos filhos de Noé. Daí tem até uma passagem aqui que eu acho que é um ponto aqui de repente para que eu acho bacana de ressaltar um pouco, né, que é um evento em que Noé faz uma vinha e aí ele bebe ali, né, e fica embriagado, e aí um dos filhos dele vai lá ver a nudez, né, um evento, né, que hora ou outra a gente, né, para quem vai se aprofundando especificamente nesses eventos bíblicos, né, se tira muitas reflexões, né, porque dessa situação aqui, né, teve uma maldição, né, que foi lançada sobre os filhos de Noé, né, e como eu falo, né, minha ideia aqui não é ficar me aprofundando muito especificamente, a não ser que eu sinta alguma necessidade ou me sinta gabaritado para falar sobre alguma coisa assim, mas a ideia aqui é mais, né, dar uma repassada e relatar, né, o que de repente que acho interessante se ressaltar, né, de uma forma simples, né, e aqui nesse caso aqui, o que eu acho interessante é que a gente vê muito desses tipos de passagem e de repente assim, nós, enquanto humanos, leitores leigos, a gente às vezes não consegue realmente extrair, né, a gente às vezes lê de uma forma muito literal, muito simples ali, muito, né, como está na Bíblia, e às vezes, como eu sempre ressalto aqui, né, pode ser interessante às vezes, né, ir nos comentários para, né, para resgatar, para ver, né, com algum aprofundamento ali o que realmente quer se dizer, né, dessas passagens, né. Às vezes é, não é bacana ficar só na superficialidade, né? Sempre que sentir uma necessidade, né, ir lá procurar realmente referências aí para se aprofundar em coisas muito específicas que parecem literais ali, passam meio batidas ali, né, nas leituras, né? Mas como eu falei, né, minha ideia aqui não é sempre ficar se aprofundando, assim, é sempre quando eu achar alguma coisa que me desperta um interesse aqui de comentar algo nesse sentido, eu venho fazer aqui, mas acho bacana só comentar isso aqui para quem aí tiver algum interesse aí de se aprofundar, né, mais sobre isso. E, enfim, aqui também, né, no capítulo 9 também se reforça, né, a ideia, né, daquela coisa que a gente vai encontrar, né, lá para frente depois, né, nos Dez Mandamentos, né, essa ideia do de que Deus, né, proíbe, né, o assassinato, né, então que se reforça muito, né, esse tipo é, de ensinamento, né, então se tem esses comentários aqui e eu acho que deu um ponto que amarra mais aqui, né, né, essa passagem é o sinal, né, que Deus passa, né, é que eu vou tirar aqui a liberdade para falar aqui, né, o trecho aqui, né, que diz aqui, né, e Deus disse, este é o sinal da aliança que eu dou entre mim e vós, e entre toda a alma viva que convosco esteja, para perpétuas gerações. O meu arco-íris pus nas nuvens, e será, pois, por sinal de aliança entre mim e a terra. Né? E eu acho bacana, né, que aqui, né, essa passagem, né, que se fala, né, desses sinais, é, né, e tem até que fala nos comentários, né, que Deus se utiliza, né, de fenômenos, né, da natureza para demonstrar, né, para a gente, né, o quanto
a nossa pequenez, né? E às vezes assim, numa coisa tão sutil, né, tão singela como um arco-íris, né, a gente é uma forma, né, da gente perceber, né, sinais de Deus, né, às vezes se comunicando com a gente, né? Como eu comentei até já no vídeo anterior, às vezes a gente fica buscando, às vezes, sinais ou milagres muito grandiosos, né, muito visuais, assim, né, para a gente entender, perceber, né, a grandeza da vida, a existência de Deus, né, essas coisas e tal. Mas às vezes coisas simples, né, tão bonitas e grandiosas, assim como um arco-íris, né, se parar para pensar, né, no o quão belo é um arco-íris, né, esse tipo de coisa, um fenômeno, né, visual, assim, que a gente, né, fica realmente impressionado. Mas eu acho que é bacana, né, esse tipo de passagem de reflexão que eu acho que tem aqui sobre isso, é no sentido de que às vezes é aquela ideia, às vezes é uma mensagem que você recebe, é uma visita que você recebe de alguém, entendeu? É alguma coisa que alguém fala para você e faz você pensar, que te desperta para ali para alguma evolução espiritual, para alguma percepção, né, nesse sentido, né? Porque, né, para quem de repente, para quem precisa, né, para quem está de repente ali num momento de tristeza, alguma situação difícil, né? Às vezes eu acho que bacana a gente, né, prestar atenção que às vezes em coisas simples, né, de repente vem aí um sinal. Uma coisa assim, até particularmente que eu acho também que acontece muito, às vezes você ouvindo uma música, às vezes, querendo ou não, se a gente for parar para pensar, para realmente analisar as histórias que estão por trás das músicas, não só na mensagem em si das músicas, mas às vezes se você for pesquisar o porquê que o autor de uma música escreveu aquilo, você vai ver a história por detrás de cada música, a gente fica impressionado, né? Então, às vezes, acontece muito isso, né? Também, às vezes você está vendo sua vida ali e uma música aparece, você escuta a música e você, às vezes, numa letra de uma música, você tem ali, às vezes, uma resposta ali, uma percepção ali que você está precisando, né? E no caso aqui, né? Na situação aqui, do momento bíblico aqui, né, Deus ali, através, reforçando, né, essa aliança que ele tem com nós humanos aqui, que se manifesta aí através aí de arco-íris, né? E assim, aí aqui é só um exemplo, né? De repente existem aí muitas outras formas muito simples, até como eu acabei de comentar, né? Mas enfim, né? Já no capítulo 10 aqui, se fala, né, vai estalhando mais ali as gerações, né, dos filhos de Noé, como foi quem teve filho de quem e tal, né? Então vai se detalhando, né, muito sobre isso, né? E, enfim, fundamentalmente é isso, né, que me destacou, que me veio aqui nessas passagens. E é isso, beleza? Então, gente, obrigado pela atenção de todo mundo aí. Vou continuar minhas leituras aqui e até o próximo vídeo, beleza? Obrigado pela atenção, fiquem com Deus e tchau, tchau.